Bom, agora a gente vai dar início, né, à nossa apostila. Peço para que vocês, né, façam uso da apostila, vá acompanhando aí na medida do possível, ok? Iniciando aí o módulo de jogos e brincadeiras, nós temos aí como referência, desculpa, a professora doutora Tizuko Morshida Kishimoto, tá? Ela é coordenadora do Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos e do Museu da Educação do Brinquedo da Faculdade de Educação da USP em São Paulo, onde ela diz que o ser humano do século XXI só conseguirá ser um adulto sensível e criativo se tiver sido uma criança que brincou muito, né? E aí ela fala da importância tanto dos pais, né, quanto da escola, inserir esse brincar para que a criança se desenvolva. Até porque a gente entende realmente, e é base hoje até inclusive da BNCC, né, que dá condições a essa criança de aprendizado, e os dois eixos importantes, principalmente na educação infantil, são as brincadeiras e a interação social, né? Então o jogo, ele vai trazer para a gente várias contribuições, porque ela depois num vídeo que nós vamos assistir a posteriori, ela vai fazer uma distinção, tá? Entre o jogo, né, que é visto muitas das vezes como objeto e que pode ser competitivo, pode ser colaborativo e pode se tratar também de um jogo com didática, vamos assim dizer, um jogo com objetivo didático, um objetivo de aprendizado e não somente um jogo visto como entretenimento e diversão, tá? Então depois ela faz uma distinção entre o brincar, né, que nada mais é de que quando a criança, né, ela até cita isso aqui, brinca com a boneca, né, brinca lá com seu baldinho na pracinha de areia, e fala da questão dos jogos que tem aí a sua estrutura interna e externa com regras, tá? E a gente ao longo da explicação a gente vai poder compreender isso melhor. Então fala aí da questão da importância de inserir, né, os jogos e as brincadeiras desde lá das séries iniciais, principalmente se tratando das crianças de 3 anos, né? Nós temos várias classificações aí de jogos, né? O jogo simbólico, que é aquele que a criança imagina ser alguém que ela idealiza, muitas das vezes uma princesa, né? Quem aqui nunca brincou de ser o professor, o pai, a mãe, e ela vai permeando aí as hierarquias ou algo realmente que ela tenha como modelo, né, que ela tenha como referência. Então ela faz uso desse brincar simbólico, permeando por diversos papéis propostos na nossa sociedade. E isso justamente vai contribuir, né, para que ela se desenvolva em várias áreas, né? Na área da linguagem, colocando aí todo o seu vocabulário, na área das emoções, né, quando a gente consegue saber lidar com essa questão de ganhar e perder, a gente entende, né, que tem muitas crianças que são muito competitivas, até porque o mundo assim o é, né, extremamente competitivos. A escola traz também a questão da competição através de alguns jogos, dinâmicas, então a criança se torna também competitiva, fazendo muitas das vezes com que ela só queira ganhar, né? E isso é um grande problema, porque a gente precisa trabalhar também com a questão das frustrações, né? Então é preciso saber ganhar e saber perder. Então eu sempre falo para os pais que é muito importante deixar as regras sempre muito claras para a criança e seguir realmente as regras do jogo, tá? Porque senão a gente cria aquele indivíduo, né? Isso é falado assim de forma inconsciente, tá? Quando eu permito que uma criança, ao jogar, burle as regras do jogo, eu estou fazendo aí uma leitura para ela de mundo de que é possível,
quebrar as regras, mudar as regras, né? E nem sempre o mundo é dessa forma. Então isso é muito complicado. Às vezes a gente, é tão pequenininho, né? Tadinha, vamos deixar, ela vai chorar se perder. Não, isso tudo faz parte do processo, tá? Então é importante sim deixar essa criança ganhar, essa criança perder, ok? Porque a gente vai estar trabalhando também o desenvolvimento dessas áreas de cunho emocional, cognitivo, né? A questão de que nem sempre a gente ganha, né? Por vezes a gente também perde, a vida é assim, e como a gente está preparando esse indivíduo para a vida, é importante que ele saiba também, né, ganhar e perder, tá? Ela fala aí da questão que é interessante, sobre o jogo visto como trabalho, né? Então vamos entender um pouco isso. É simples, né? O jogar é muitas das vezes por conta livre de escolha da criança, tá? E a criança pode optar por começar a brincar e em um dado momento ela querer parar. Isso é muito comum acontecer, né? Porém, quando acontece no sentido competitivo, aí ela cita aqui até um campeonato de xadrez, por exemplo, né? A criança está ali com aquela tensão, né, de que precisa ganhar, de que precisa vencer, por estar se tratando aí de uma competição. E toda essa tensão que é trazida, né, não causa um conforto, né, e sim um desconforto, uma pressão, né, é necessário ganhar. Então, quando isso acontece, em se tratando de jogo, ela vai associar isso ao trabalho, porque ela diz que o trabalho a gente não pode parar, a gente tem que dar continuidade, tá? E a brincadeira e os jogos, né, quando é tido de uma outra forma não competitiva, ou ainda que competitiva, mas não com esse peso, né, de uma competição, né, no qual está dependendo ali de um prêmio, depende de mim, é tido como brincar realmente como jogo. Do contrário, é tido como trabalho, tá? Depois vocês vão ler isso aí, tá na apostila, eu tô aqui na página 1, e vocês vão entender muito melhor essa questão, assim quando vocês também assistirem ao vídeo, tá? Fazendo essa distinção aí de brincadeira de jogo. Aí ela vai dizer aí que a criança brinca de casinha, que é justamente aquilo que eu já falei, né? De vivenciar, né? Os papéis, a hierarquia, isso é importante quando ela é a mãe, quando ela é o pai, quando ela é o tio, a professora, né? Ela pode vivenciar esses papéis e isso é de grande importância, tá? E uma coisa que ela coloca aqui, que é muito importante, é que ao brincar, as crianças desenvolvem, como eu já falei anteriormente, né, várias habilidades, inclusive motoras, porque ao momento que a criança brinca, ela se movimenta, né, e esse movimento é necessário. Eu hoje percebo grande dificuldade, né, do brincar. As crianças não brincam mais, né? A gente está vivendo aí num mundo, não estou aqui indo contra a tecnologia, mas a gente tem percebido que hoje, nesse mundo tão tecnológico, quando eu pergunto aos pais qual o tipo de brincadeira predileta daquela criança, o que eu ouço muito no consultório é a questão do vídeo no YouTube, é o videogame. Então isso faz com que a criança se torne um indivíduo sedentário, né? E aí não desenvolve essa questão motora, que vai ser atrelada a posteriori à questão da escrita, a questão, né, do esquema corporal, de lateralidade, né, dentre outras que são tão importantes a serem desenvolvidas, e por conta do não brincar, a criança está sendo, né, prejudicada, vamos assim dizer, não há desenvolvimento, e isso é muito complicado. E ela fala aí da questão de gêneros, que a criança ela pode ser oportunizada tanto pela família quanto também pela escola a brincar com boneca, se for um menino, com carrinho, se for uma menina. Ela diz que essa questão de preconceito de gênero é coisa de adulto,
né? A criança, ela não tem isso pré-determinado. É óbvio que ela não está dizendo aqui que você tem um filho menino e você vai comprar uma boneca para ele, não é isso. Mas se ele, porventura, né, na escola, ou às vezes brincando com o próprio familiar, de repente, né, brincar de boneca, não veja problema nisso, né? Tem alguns pais que me procuram e querem que eu identifique a questão da sexualidade da criança, né? Coisa que ainda é muito cedo para a gente pensar nisso, né? A gente não vai ficar incentivando aqui, né, o homossexualismo, não é disso que eu estou falando, nem sou contra, nem a favor, não é essa meu posicionamento. Estou dizendo que a gente precisa permitir que essas crianças tenham acesso, né? Isso com embasamento aqui nessa autora, a qual a gente está estudando nesse módulo, que é a Tizuko, ok? E aí ela fala da importância também das faixas etárias e diz que quando se chega no ensino fundamental, a coisa sai do simbólico, né, que é justamente esse brincar de faz de conta, e entra aí no ensino de regras. As crianças no ensino fundamental, elas dão preferência aos jogos que têm aí regras, tá? Que também é de suma importância. E ela diz também que o educador ele pode usar o jogo como um instrumento pedagógico, mas essa abordagem é diferente da prática lúdica. Então vamos lá. Quando eu faço uma atividade, né, e proponho nessa atividade que tem um cunho pedagógico, o jogo ele vai tomar uma outra prática, né? Vai deixar de ser lúdico, não que seja ruim, tá? Ela não está dizendo isso aqui, ela está dizendo que quando a gente faz o jogo de maneira com cunho pedagógico, aí ela até cita aqui, por exemplo, uma brincadeira de boliche, a gente coloca lá as garrafinhas, né, e vamos ver quantas fulaninho derrubou. Ah, então vamos calcular quem derrubou mais, quem derrubou menos. Quando a gente faz uso disso, é um jogo de cunho pedagógico, tá? Onde não tem problema nenhum, porque inclusive ela diz aqui que nesse caso, quando ele é utilizado como instrumento didático, quem toma as decisões somos nós, né, o professor, por isso que ele não pode ser visto como um jogo lúdico, vamos assim dizer, mas ela fala também da sua importância, porque é muito mais concreto, né? A criança vai aprender as regras, né? Tudo de uma forma concreta e prazerosa, porque isso traz significado para a vida desse indivíduo, né? E para finalizar esse vídeo, que está chegando já aí a 12 minutos, né, e alguma coisa, diz assim: o jogo para Kishimoto pode ser visto como resultado de um sistema linguístico, né, porque no momento que a gente está jogando, a gente está colocando ali o nosso pensamento, né, aí usando a forma oral, vamos assim dizer, né, nos colocando, você está me roubando, não é assim, você não sei o que. A gente faz uso desse sistema linguístico, né, faz uso do sistema de regra, que é entender a minha vez, é entender a vez do outro, é saber o que é realmente permitido no jogo, o que não é, e seguir, né, de fato e de verdade essas regras estabelecidas, e um objeto, né, utilizado justamente para a compreensão do jogo. Então ela vai dizer isso e ela termina dizendo: assim entende-se que no início da vida da criança, sua ação sobre o mundo é determinada pelo contexto social em que vive e pelos objetos neles contidos. E aí no finalzinho aqui da apostila fala sobre o jogo educativo, utilizado em sala de aula. Para Shikimoto, muitas das vezes desvirtua-se critérios de dar prioridade ao produto, à aprendizagem de noções e habilidades significativas. Afirma o autor: o jogo pode ser jogo quando selecionado livre e espontaneamente pela criança, tá? Então, é basicamente isso que a gente inicia aí a apostila. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora para não ficar tão extenso, e a gente vai dar continuidade falando sobre jogo e jogo e brincadeira na educação, tá, gente? Então, tchau, tchau, até logo. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem registrar lá na plataforma, que eu vou estar tentando elucidar da melhor forma possível.